Pronto, está gravando. Bom, paz do Senhor mais uma vez. Lição número 4, 26 de julho, né? Ela é prevista para ser dada no domingo, por isso que está 26 de julho. A construção do templo enfrentou oposição. A gente vem estudando o livro de Esdras e Neemias. Como vocês puderam ver, é um livro um pouco complicado, é um livro que a gente precisa analisar algumas coisas com cuidado, principalmente os momentos históricos. Às vezes você pula de um capítulo para o outro. E aí você pulou mais de 50 anos, então tem que tomar um certo cuidado. É um livro para ser lido com calma, tá certo? Esse capítulo, né? A partir desse capítulo começam os problemas, tá certo? A partir desse capítulo é quando começam aí as coisas darem errado, né? Onde é um momento aí em que se levanta a oposição contra a construção do templo. Então, assim, só para recapitular para o pessoal que não pode estar na primeira aula, né? Ou que acabou esquecendo, porque de fato as primeiras aulas eu dei muita informação para vocês, né? A partir da aula da semana passada, as informações vão diminuir muito, né? É pouca quantidade de informação e muito mais aplicação. É normal, sempre quando a gente tem uma revista bíblica, as primeiras aulas têm uma quantidade de informação muito grande, porque a gente precisa contextualizar vocês, a gente precisa deixar tudo muito claro. Por isso que tem esse volume, né, muito grande de informações. Mas quando a gente está, de fato, agora no decorrer da lição, a gente percebe que esse volume de informações diminui, justamente por isso, né? Porque agora a nossa preocupação é analisar capítulo a capítulo, analisar ali com detalhes como é que a coisa funciona. Eu não vou fazer igual eu fiz com Josué, né? Aquela descrição detalhada de versículo a versículo, né? Não sei se vocês, o pessoal que acompanhou as lives lá no Facebook, que eu fiz sobre Josué, vai lembrar que a metodologia que eu usei, boa parte delas, eu ia versículo a versículo, né? Explicando cada detalhe, cada ponto, a estrutura ali. Hoje eu vou mais no geralzão mesmo, né? Até porque, como eu falei, Esdras e Neemias é um livro bem complicado. Então, o texto áureo é esse aqui, ó. Assim edificamos o muro, todo o muro, né? Ou melhor, assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Sinceramente, eu não sei porque o comentarista escolheu esse texto, né, para ser o texto áureo, porque não tem nada a ver com a lição. Particularmente, esse texto áureo aqui é sobre o muro, né, que Neemias construiu, né? Não tem nada a ver com o templo, não. Então, assim, só para contextualizar vocês, né, a lição de hoje fala um pouquinho sobre ele faz uma aplicação da luta do cristão contra o maligno, né? Isso eu vou fazer depois. Vamos tentar entender o que está acontecendo. A gente está em Esdras, capítulo 4. Então, vem comigo. O livro de Esdras, ele basicamente até o capítulo 6, ali mais ou menos, a gente tem a história de Zorobabel, tá certo? Não sei se você lembra, você tem três personagens. Você tem Zorobabel, Esdras e Neemias. A gente tem que entender o que está acontecendo. A história de Esdras, ela acontece depois, né? E tem um intervalo de tempo muito grande, né? Mais ou menos a história aí da reconstrução do templo acaba ali em 516 a.C., e a história de Esdras é 400 e pouco antes de Cristo, né? Passa um período ali bem grande, né, de tempo entre Zorobabel e Esdras. Então, quem é o personagem aqui da nossa historinha hoje? É o Zorobabel, tá certo? Então, não tem Esdras, não tem Neemias. Na nossa história hoje é o camarada chamado Zorobabel. Se você lembra comigo, você vai lembrar que o pessoal estava lá na terra deles, e aí eles foram levados para a Babilônia. O pessoal estava na vida deles lá tranquilamente, o povo desobedeceu a Deus, como castigo, Deus os levou para a Babilônia. A gente viu nas aulas passadas que isso não aconteceu de uma única vez. Foram 3 vezes que o rei da Babilônia foi lá e levou o pessoal para o cativeiro, tá certo? A gente viu a primeira leva, Daniel e seus amigos, que diga-se de passagem, né, para os irmãos aí de São Jerônimo, foi a nossa pregação lá de domingo, né? Daniel e seus amigos, né, lá na Babilônia. Depois, a segunda leva, como personagem aí bastante conhecido, a gente tem Ezequiel, e mais alguns judeus. E na terceira leva,
lá que é o 586, mais ou menos, antes de Cristo, que é quando eles destroem o templo, quando eles acabam com tudo mesmo, tá certo? Então é mais ou menos assim que a coisa funciona, tá? Outra coisa que eu falei, não é todo mundo que vai para o cativeiro. Algumas pessoas vão, a maioria que vai é elite, é o pessoal rico, é o pessoal ali que tem destaque na sociedade. Os mais pobres, eles ficam por lá. A gente viu isso lá da outra vez. E agora o pessoal vai começar a voltar. O rei Ciro, né? É claro que a gente tem a mão de Deus na história, né? Realmente, o rei Ciro é usado por Deus nesse sentido. E ele vai lá e faz com que eles voltem. A gente viu que Ciro é um político muito esperto, né? Ele chegou na Babilônia falando que Marduk trouxe ele, né? E para os judeus falando que Yahvé era que estava conduzindo ele para libertar o pessoal do cativeiro. Independente disso, Ciro foi usado por Deus para fazer com que eles voltassem. É até uma coisa que a gente vai ver no seminário, né, já fazendo propaganda, é um ponto importante. Existe uma diferença entre história eclesiástica e história da igreja, né? Como assim? Existe uma diferença, por exemplo, quando a gente conta a história dentro do meio da igreja. Por exemplo, né? Sempre vou destacar, como eu falei aqui, olha, Deus foi lá e levantou Ciro. E Ciro foi e realmente foi usado por Deus para libertar eles. Fato, né? Isso é verdade. Mas quando você vai, às vezes, mais no mundo acadêmico, né, ou num texto escrito por uma pessoa que não é cristã e tudo mais, ela vai abordar dessa forma. Não, porque o Ciro é um camarada político, né, e por isso que ele foi. Era de interesse que aquela região pertencesse a ele, era de interesse que, na verdade, aquela região fosse pacífica. Então é interessante que se leve as pessoas para lá e tudo mais, e elas fiquem por lá. E é uma região, como eu falei para vocês, interessante para que eles cheguem até a Grécia. Então é um local que é bom que você tenha uma boa convivência com aquele local. Então, independente da perspectiva adotada, a gente tem a explicação histórica, né, que o pessoal sempre oferece, mas tem a mão de Deus através disso. Né? Isso é um ponto importante, tá certo? Então, às vezes, uma mesma história pode ser olhada de perspectivas diferentes, mas elas não se excluem. Isso é um ponto importante. Né? O fato de o Ciro ter interesse naquela região, que era uma região que era interessante que ficasse pacífica, como eu falei para vocês, né? O fato dele ter interesse não nega também a mão de Deus nessa história toda. Então, isso é um ponto muito importante, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Então, o que Ciro mandou o pessoal fazer? Para voltar e para reconstruir o templo. Eles voltaram, né? Aí voltaram, começaram a ver que o negócio estava feio, né? E aqui, a primeira coisa que eu queria destacar, é um ponto importante, né? O Zorobabel e o pessoal que volta são pessoas de fé, gente. Isso é um ponto muito relevante. Assim, você sair de uma situação de conforto lá na Pérsia, você está numa situação, poxa, bem confortável lá, você já se estabeleceu naquele local, sair e ir para um empreendimento arriscado, né, um local destruído, né, isso é uma fé em Deus, né, isso é muito louvável em todos eles, né, tanto Zorobabel, quanto Esdras, quanto Neemias, essa postura que eles tomam é uma postura muito interessante, isso aí é extremamente relevante, tá? Então, é muito importante a gente destacar esse aspecto. Só que eles não são perfeitos, como eu já falei para vocês. Na verdade, nenhum personagem do Antigo Testamento é perfeito, né? Perfeito é só Jesus, né? Então, esse é um ponto também relevante. Zorobabel comete erros, e a gente vai ver um pouco desses erros hoje e as consequências que esses erros vão acarretar para Zorobabel e seus amigos. Então, eles voltaram. Só que eles voltaram, e o que eles vão precisar fazer? Eles vão precisar reconstruir agora o templo, né? No capítulo, como a gente viu na lição passada, essa reconstrução, ela de fato foi lançada os alicerces, tá certo? A gente discutiu um pouco sobre altar, a gente falou um pouco sobre avivamento, né? Pena que essa parte não ficou gravada, né? Essa discussão sobre avivamento é muito importante. Mas fazendo mais a propaganda, né, no seminário, a gente vai aprofundar um pouco isso aí. Aí hoje vai ter muita propaganda, né? Eu tenho que tentar aqui vender o peixe do seminário, né? Bom, voltando. Então, agora o templo, de fato, vai começar a ser reconstruído. E aí, antes da gente ler o texto, só dando uma ideia para vocês,
As pessoas que estavam no local, elas vão tentar ajudar a reconstruir o templo. Eles vão começar a reconstruir o templo, né? Vai ter uma motivação por parte de alguns profetas, como Ageu e Zacarias. Eles vão ali motivar o pessoal, né? Vão ser usados como vozes de Deus para, de fato, impulsionar essa reconstrução. O pessoal que estava lá, lembra, os mais pobres, né? Não só os mais pobres, né? Mas pessoas de outras regiões, como Samaria, por exemplo, vão tentar ajudar, né? Vão pedir, pô, a gente pode ajudar? E aí Zorobabel, o texto deixa bem claro que isso não é uma ordem que parte de Deus, né? E também não diz que é uma ordem que não parte de Deus. O texto não comenta nada sobre isso. O texto só afirma que Zorobabel não aceita. Eles não aceitam a ajuda do pessoal. Eles, não queremos a ajuda de vocês. E aí isso vai gerar consequências, tá? Como a gente vai ver. É mais ou menos isso que acontece. Na leitura bíblica em classe, o texto começa a partir do versículo 7, tá? Mas eu queria ler o texto todo com vocês. Então, abrem comigo a sua Bíblia. É uma escola bíblica, então você precisa abrir a sua Bíblia. Ou ligar a sua Bíblia, né? Sua versão digital. Tanto faz. Importante que você tenha a sua Bíblia com você. Isso é muito importante. Então, Esdras, vou pegar aqui, capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei e a reconstrução do templo é proibida. Mais ou menos isso que vai acontecer. A reconstrução vai parar. Vamos lá, versículo 1. Eu vou começar a ler aqui. Como vocês podem ver aí na lição, o comentarista ele começa a partir do versículo 7. Mas eu quero começar a partir do versículo 1, porque eu quero que vocês entendam bem, de fato, né, o que está acontecendo nesse texto, para a gente entender os dois lados da moeda. Né? O comentarista ele aborda só um lado da moeda. Né? Ele realmente destaca a questão da oposição e tudo mais. Eu quero abordar isso também, mas eu também quero abordar que o outro lado também, né? Porque o Zorobabel ele só chega e não quer a ajuda do pessoal, né? Não quero a ajuda de vocês. Isso é um ponto também importante a ser abordado, tá certo? Vamos lá. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificaram um templo ao Senhor, Deus de Israel. Então o pessoal que estava lá ouviu que eles... o texto já trata eles como adversários, né? O que escriba que está escrevendo, né? Claro que inspirado pelo Espírito Santo, mas ele entende claramente, né, que o pessoal que estava na terra é visto como adversários, tá certo? Então o texto já deixa bem claro, né, que o pessoal que estava lá é visto como adversário. Ah, mas por que eles são vistos como adversários? Porque eles vão atrapalhar o negócio, né? Mas não agora, depois. Versículo 2. Chegaram a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram: Deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Só para contextualizar, o pessoal de Samaria é o pessoal que vem do Reino do Norte. No Reino do Norte, como vocês já devem ter, como eu já falei na primeira aula, ele ficava no norte, seu nome é bem sugestivo. E o Reino do Sul ficava no sul. Então imagina um mapa aqui. Então você tem o Reino do Norte aqui em cima. A Assíria, né, o outro império que existia antes da Babilônia, ele foi lá e acabou com o Reino do Norte. E aí ele colocou um outro povo lá, misturou as linhas ali, né, tudo mais, e aí surgiu os samaritanos, tá certo? Só que aí, como eu também falei para vocês, né, quando o bicho pegou, muitas pessoas desceram para ajudar, né? Então ficaram próximos ali daquela região. O tempo se passou e tudo mais, né? E essas pessoas estão aqui agora. Né? Tem alguns samaritanos que estão habitando nesse local, tá certo? E vale aquele ponto, né? Aí que começa a rixa entre judeu e samaritano. O samaritano vai começar a ser visto como um povo impuro, né? Porque, como eu falei, foi uma mistura aí de etimologias, né? Melhor, foi uma mistura de raças, digamos assim, né? Mistura de povos, né? Um nome mais adequado, né? Que fez o surgimento desse pessoal chamado samaritanos, tá certo? E é mais ou menos isso, eles vão oferecer ajuda. Aí, prontamente, Zorobabel e o camarada lá que é descendente da tribo de Levi, né? E sacerdote, o Jesua, ele vai dizer o seguinte: porém, Zorobabel e Jesua e outros chefes dos pais de Israel lhe disseram:
não convém que vós e nós edificamos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então ele não aceita ajuda e diz que só eles mesmos vão edificar. É aí que entra aqueles conflitos do texto, como eu já falei para vocês. Eles tomam algumas decisões bem extremas, né? O outro caso semelhante a esse é quando Esdras manda as mulheres embora. Caso que eu já falei para vocês. Que chega, ele descobre que o pessoal está com casamentos estrangeiros. E aí, como é que ele resolve o problema? Divórcio coletivo e manda todo mundo embora. Mas eu já falei para vocês o problema que isso gera. Né? Mulher se divorciar na época, essa mulher está se condenando à morte, né? Porque ela não tem como trabalhar, a menos que ela viva de prostituição, uma série de coisas. E isso não justifica também o casamento com pessoas estrangeiras. Também está errado. Só que é aquilo, gente, um erro não justifica o outro. Né? Não é porque a gente está com esse problema que eu vou simplesmente agora promover esse série de divórcios coletivos. Né? Malaquias vai fazer uma crítica muito forte a Esdras quando ele faz isso. Né? Aí talvez você me fala, mas Moisés, mas o texto bíblico não diz que Zorobabel, Esdras ou Neemias estão errados, né, quando eles fazem isso. Realmente, o texto não faz juízo de valor, né? Ele não avalia isso que eles fazem como bem ou mal. Só que a gente percebe os efeitos. Sempre quando eles tomam uma medida dessa, alguma coisa estranha acontece. Né? No caso aqui agora, o que vai acontecer? O templo simplesmente vai parar de ser reconstruído. Isso é um ponto relevante. Né? Então, quando eles tomam essas medidas assim mais extremas, o que às vezes, infelizmente, acontece é esse tipo de situação, tá? Então vamos seguir. Todavia, versículo 4, para quem está me acompanhando no texto bíblico. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Isso é um ponto importante. É muito, muito importante esse aspecto. Por quê? O que está acontecendo aqui, gente? Está acontecendo o seguinte: eles queriam ajudar a reconstruir o templo. Né? O pessoal disse não. Provavelmente por um zelo muito grande ali na obra de Deus. Né? Porque, poxa, a gente teve problema adorando deuses estrangeiros. Lembra que Deus mandou matar os cananeus? Isso aqui eu estou especulando, tá? O texto não diz, mas a gente pode tentar pensar, olha, Deus, a gente foi para o cativeiro porque a gente adorou outros deuses. Então o pessoal está com medo, né? De se envolver com outro povo e aí acabar adorando deuses novamente, né? Então provavelmente foi por isso que eles rejeitaram, tá certo? E agora o outro povo que em um primeiro momento não tinha cometido erro nenhum, só pediram para ajudar. Então até o momento não tem nada errado. Agora eles vão fazer a sujeira, né? Eles vão fazer fofoca pro rei da Pérsia, né? É fofoca mesmo, mandar uma carta para lá e vão falar que esse povo, no caso o povo de Israel, né, o povo de Judá, ele é um povo que arrumou já confusão no passado, vai pedir para o rei ler as crônicas, né, que é onde ficavam os registros ali e tudo mais, para o rei poder ver que esse povo armava muito problema e aí vai tentar atrapalhar a reconstrução. É isso que vai acontecer, tá bom, gente? Então vai ter consequências, né? A decisão de Zorobabel, mas isso também é uma posição. Eu queria que você entendesse a situação como ela é complexa, né? É muito diferente do que a gente está acostumado de heróis e vilões, né? Você não tem uma figura de heróis e vilões muito bem definida, né? Porque Zorobabel, ele tem boas intenções, ele é um homem de Deus, mas como eu falei, esse tipo de decisão poderia ser tomado com um pouco mais de cuidado, ao invés de só rejeitar direto assim o pessoal. Só que isso também não justifica o pessoal que foi rejeitado agora armar um plano maligno, né? Porque isso com certeza não parte da parte de Deus, um plano maligno para tentar fazer com que eles parem de reconstruir o templo, tá certo? Esse é um ponto também relevante, né? Então a gente não tem esses heróis e vilões. A gente tem pessoas aí que ambos os lados têm problemas e dificuldades, né? Tá certo? Isso é um ponto relevante. Isso só mostra um pouco da complexidade desse livro, né? E mais aquilo que eu já falei para vocês, que quando a gente está numa situação de crise, né? Situação de crise são situações muito complexas. Às vezes a gente não vai ter a alternativa certa, mas a mais adequada a ser feita, né? Em virtude
das situações de crise, tá certo? Vamos continuar. E alugaram, versículo 5, contra eles conselhos para frustrarem o plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E sobre o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros de sua companhia, a Artaxerxes, o rei da Pérsia. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Lembrando aí para vocês, o aramaico é a língua que eles aprendem na Babilônia. E é a língua comercial do tempo de Jesus, tá? O que é a língua comercial? É a língua tipo inglês hoje, né? É a língua onde aparece aí em tudo. Então, Jesus está falando aramaico? Sim, Jesus está falando aramaico para os discípulos, né? É por isso que em Lucas capítulo 4, né, quando Jesus está lá na sinagoga, a sinagoga era tipo a igreja, né? Só que é uma casa de estudos, né? Casa de estudos bíblicos, onde o pessoal se dedicava a estudar a lei de Moisés, né, e tudo mais, os textos lá do Antigo Testamento. E aí chegou num sábado, Jesus ele se levanta para ministrar ali, né? Aí ele pega o rolo, né, lá de Isaías e abre o texto em hebraico e lê o texto para o pessoal. Então é interessante, Jesus está falando em aramaico, né, mas ele também está lendo o texto em hebraico, né? Jesus ele tinha um conhecimento muito grande, né? Isso é um ponto aí bem relevante, né? São detalhes que a gente não percebe assim no texto, mas que a gente aprende analisando a cultura e tudo mais, tá certo? Então, aramaico é a língua comercial, tá, gente? É a língua que eles aprendem, né? Então, aquela justificativa que muitas pessoas usam, às vezes, por causa de Esdras, Esdras mandou as mulheres embora porque senão eles iam aprender a língua. Não, eles já aprenderam a língua, gente. Então, esse é um ponto relevante, tá? Eles já absorveram essa língua, tá certo? A gente vê até no caso de Esther, né? Que é o pessoal que ficou lá na Babilônia. O nome Mardoqueu é uma clara referência a Marduk, né? Mas a gente vê que as atitudes de Mardoqueu não condizem com o nome que ele tem, né? O camarada é super fiel a Deus, né? É um exemplo de fidelidade, ele tem destaque no livro todo. Mas talvez ele está usando esse nome, né, para se disfarçar, como ele faz com Esther, né? Que o nome dela era Hadassah e ele muda para Esther, que é uma referência, provavelmente, né, é uma referência à deusa Estar, lá da Babilônia, que pode ser encarada como uma deusa do amor e tudo mais, né? Então é bom de ficar atento a esses detalhes. Então o que está acontecendo? O pessoal ficou chateadinho que eles não puderam ajudar e decidiram fazer uma fofoca, né? Uma fofoca formal. O que é uma fofoca formal? Uma carta, né? Mandaram a carta lá para o rei da Pérsia. Falaram, ó, esse pessoal aí, ó, tudo bando de bagunceiro, né? Não confia neles não, eles arrumaram problema no passado. Toma cuidado com eles, né? Você mandou eles reconstruir o templo, ó, mas isso é complicado. Dá uma lida nas crônicas aí pra você ver o que eles fizeram. É o que vai acontecer, né? O rei vai pegar, vai ler, vai ficar meio assustado e vai mandar parar a reconstrução, tá certo? É importante esse aspecto. Vamos continuar aqui, versículo 8. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e outros da sua companhia, Dinaitas e Afarzaquitas, Tarbelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônicos, Sussanquitas, Deavitas e Elamitas. Meu Deus do céu, hein? Que cambada de povo, nome difícil, né? Mas mais dificuldades aí do livro de Esdras, tá? Uma das maiores dificuldades que a gente tem com o livro de Esdras também são as contagens, né? O capítulo 2, por exemplo. O capítulo 2 é um capítulo muito cansativo. Depois dá uma lida no capítulo 2, para vocês verem como é que ele é bem cansativo. Mas ele é importante. O capítulo 2 é mais ou menos uma contagem do pessoal que regressa, né? Ele aponta os números. Você percebe que é muita gente, né? Então fica cansativo. Né? Tantos mil. Meu Deus, acaba logo esse capítulo. Mas é importante esses relatos, né? Versículo 10. E outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e fez habitar na cidade de Samaria, e outros além do rio em tal tempo. Bom, uma parte que importa, né? Versículo 11. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti
vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Você vê que tá mal intencionado isso aqui, né? Ele tá falando que é cidade rebelde, cidade malvada, né? Eles estão com mais intenções, né? Eles ficaram chateados que eles, de fato, não conseguiram reconstruir o templo, não puderam ajudar e agora estão chateados, né? E agora estão fazendo essa fofoca formal. Versículo 13. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, né? E assim se danificará a fazenda dos reis. Aqui eles mexem na parte mais sensível do ser humano, né? O bolso. Então, ó, eles não vão pagar os impostos. Então, é interessante que o senhor tome cuidado, rei. Eles não vão pagar os tributos, né? Então, ele está falando que, claro que são acusações mentirosas, tá, gente? Só está sendo bem sujo aqui, né? Uma postura muito feia da parte deles, mas é oposição, né? Como a gente falou anteriormente. Versículo 14. Agora, pois, como somos assalariados e não vos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde, e danosa aos reis e provinciais, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Aí o rei vai ficar preocupado, né? Eu já falei que essa cidade é estratégica. Ela é o único corredor para tu conseguir descer ali para chegar no Egito, né? Se tu não quiser ir de barco, tu vai ter que passar por ali. Então o rei vai ficar preocupado, né? Ele tá. Isso aqui está muito mal intencionado, né? Você percebe que ele mexe com problemas econômicos. Ele fala que realmente eles não iam pagar em tributos, né? Ele mexe com problemas políticos, né? Eles não vão se submeter mais a eles e problemas também de guerras, né? Porque se ele entrasse em conflito com as nações que ficassem ali embaixo, ele não poderia contar com o apoio deles. É claro que isso é uma mentira. O pessoal está querendo reconstruir um templo, gente. Eles estão falando de muro, estão falando de um monte de coisa aqui, né? Que não é verdade, né? Então é muito complicado, tá certo? Mas o rei vai acabar acatando aí essas questões, tá? Bom, para não ficar muito cansativo, vou pular para o versículo 21, tá? Que é onde o rei recebe a carta e vai mandar parar a construção. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Guardai-vos de cometer erro nisso. Por que cresceria o dano para prejuízo dos reis? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Cinzai, os escrivãos, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém. E cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Resumindo, o que aconteceu? O pessoal foi lá, como a gente comentou anteriormente, houve um conflito, né, e tudo mais. Eles não puderam ajudar, ficaram com ranço disso, ficaram bem tristes, ficaram bem chateados, e agora fizeram uma fofoca formal para o rei. Aí o rei, o negócio foi bem arquitetado, né? O rei acabou concordando e mandou parar a construção do templo. Tá, é basicamente essa historinha de hoje, certo? Depois a situação vai mudar, né? O pessoal vai ficar um pouco desanimado, aí Deus vai usar os profetas para levantar a moral do povo, né? Eles vão voltar a reconstruir depois lá no reinado de Dario, vão voltar a reconstruir o templo, né? E aí vão acabar a obra em aproximadamente 516 a.C. O templo vai estar reconstruído. Só por curiosidade, né? Esse templo que a gente está falando aqui é o mesmo templo que Jesus está caminhando lá em Mateus 24 e fala que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado. É claro que esse templo vai passar por reformas e tudo mais, né? O rei Herodes vai dar uma moral ali no templo, né? Mas isso é depois, certo? Mas ele está sendo construído aqui agora, tá bom? Então é isso que a gente aprende hoje. O comentarista fala um pouquinho aqui no tópico 1, né?
E aí vem a oposição dos samaritanos, né, como a gente viu. Houve oposição, né? O que que a gente aprende nesse sentido aqui, né? Primeira coisa, né, assim, quando você vai fazer a obra de Deus, né, quando a gente vai, de fato, fazer algo para Deus, primeira coisa, a gente tem que lembrar que a situação que ele se encontra é uma situação de crise. Isso eu já falei desde o começo. Então, em situações de crise, as decisões precisam ser tomadas com muito cuidado, né? Com muito cuidado. A gente tem que orar muito a Deus, a gente tem que pedir a Deus discernimento, né? Como a carta lá a Tiago fala, né? Ou melhor, a carta de Tiago, né? Fala, né? Que a gente tem que, se a gente não tem sabedoria, peça a Deus, né? Que Ele realmente nos proporciona. A gente tem que orar a Deus para tomar decisões, né? Principalmente em situações de crise, né? A situação que a gente se encontra atualmente é uma situação de crise, né? É uma situação que qualquer medida que a gente tomar, né? Qualquer caminho que for escolhido, ele traz consequências, né? Então, realmente é uma situação difícil. Então, a gente tem que pedir a Deus discernimento, sabedoria. Nós, por exemplo, mas não estou numa posição de liderança que envolva coisas desse gênero. Então, ore a Deus para que os seus líderes, para que Ele dê sabedoria a eles, né? Para que eles possam realmente tomar decisões sábias, né? Porque estamos vivendo dias difíceis, né? E, infelizmente, o cenário que tem se apontado para o futuro também não é dos melhores, né? Principalmente em termos econômicos. Então, a gente precisa clamar a Deus para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa dar sabedoria, principalmente as pessoas que estão em posições muito sensíveis, né? Qualquer decisão que elas tomarem pode influenciar a vida de outras pessoas. Então é muito importante isso. Essa questão do cuidado ao se tomar decisões, principalmente em situações de crise. Porque eu posso, às vezes, tomar decisões absurdas, né? E estar usando o nome do Senhor para isso, né? Isso aí é muito perigoso. A gente tem que tomar muitos cuidados nesse sentido, tá certo? Então, é a primeira lição que a gente aprende, não só com esse texto, mas com todo o livro de Esdras e Neemias, é que decisões em momentos de crise tem que se tomar muito cuidado, tá certo? E aí a gente pode observar que houve uma oposição. Então a gente analisou um pouco o Zorobabel, perdão, toma uma decisão ali meio complicada e aquilo traz consequências, né? Mas, como eu falei, a obra de Deus, né, sempre quando a gente se dedica a fazer um propósito de Deus, como nesse caso aqui é a reconstrução do templo, né, surge a oposição. E a oposição vem com muita força, né? A gente vê aqui que o pessoal que ofereceu ajuda e não conseguiu, acaba agora tomando uma postura bastante agressiva contra a situação. Eles planejam uma situação muito suja, né? Como eu falei, é um negócio bem feito, tá? É um negócio bem arquitetado, como a gente viu aqui no texto, com muito cuidado. Então o negócio é bem feito, o negócio é bem bolado, né? Eles fazem ali toda uma carta que pega em pontos sensíveis, questões econômicas, questões políticas, para que o rei pudesse de fato concordar com a situação e simplesmente mandar parar a reconstrução do templo, tá certo? Então a reconstrução do templo de fato vai ser parada por causa disso, infelizmente. Então, o que a lição nos ensina, nesse aspecto é que, é, de fato, infelizmente, quando a gente vai se dedicar a fazer a obra de Deus, né, surge a oposição. E a gente tem que tentar lidar com isso da melhor maneira possível, né? Tem que tentar lidar com essa situação com muito cuidado e com muita vigilância, né? É muito natural a gente perceber isso também no Novo Testamento. Aqui a gente está numa situação mais complicada, né? Como eu falei, Zorobabel, Esdras e Neemias tomam decisões às vezes meio complexas, né? Mas quando a gente vai para o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, você vê que é um ministério que está abençoando a vida das pessoas, que está verdadeiramente ali, transformando vidas, está curando os enfermos, de fato fazendo coisas incríveis, restaurando pessoas que eram marginalizadas e agora essas pessoas têm seu lugar na sociedade. E aí simplesmente os líderes religiosos da época estão furiosos com Jesus, né? Estão revoltados, né, com ele. Então, e usam de todas as artimanhas, né, para poder realmente tentar parar o ministério de Jesus. Então, é até uma frase, né, que o pessoal costuma dizer, né, que eu acho que demônios não existem, eu acho que a oposição não existe. Então, comece a fazer um propósito divino, né? Comece a, de fato, fazer a obra de Deus que você vai perceber, vai entender que essas coisas realmente existem, né, infelizmente. Porque sempre quando a gente vai realmente poder tentar se aproximar mais de Deus, começar a tentar
buscar mais sua presença, fazer realmente mais ali a sua vontade, surge a oposição. E a gente tem que tentar lidar com isso da melhor maneira possível. Aqui a gente percebe que as consequências foram sérias, né? Porque o templo realmente parou de ser construído. Só que aí o pessoal vai continuar clamando a Deus, né? Os profetas vão entrar em ação, né? A resistência, né? Como a gente costuma falar no Antigo Testamento, né? Os profetas vão entrar em ação aí, eles vão voltar depois e vão reconstruir o templo, vão continuar o projeto, né? Vai ser mandada uma nova correspondência para o rei, explicando a situação, e a situação vai voltar ao normal. Mas a oposição continua, né? Quando Esdras vir, vai ter oposição, quando Neemias vir também, vários momentos, né? E como eu também destaquei no Novo Testamento, acontece muito isso. Tem que saber lidar com a oposição da melhor maneira possível, né? E pedir a Deus sabedoria, como eu mencionei anteriormente, né? Para que a gente possa realmente tomar muito cuidado. O comentarista ele cita alguns exemplos aqui, né, na revista, né, sobre casos de oposição, né? Ele cita o reinado de Ezequias, por exemplo, né? O Ezequias foi um rei muito usado por Deus, né? Mas teve certos problemas, né? Teve perigos. Os assírios vieram para cima dele. Eu contei essa história para vocês, né? Que a Síria tomou o reino do norte, ela vem descendo e ela chega lá no reino do sul. Só que Ezequias clama a Deus, Ezequias pede a Deus misericórdia, né? E Deus intervém na situação, vai lá e verdadeiramente dá a vitória para Ezequias, né? 185 mil assírios morrem, né? Esse relato está lá em 2 Reis, capítulo 19, né? Se vocês puderem dar uma olhada depois. Em 2 Crônicas também você tem um relato semelhante. Você tem o caso de Josafá, né? Tem o caso de Josafá que é também bem emblemático, né? Bem interessante, é muito legal. É o episódio que os moabitas, né, e os amonitas vêm partir para cima dele, né? E Josafá ora a Deus, tudo mais. Coloca o coral na frente, né? Muito interessante, né? E aí Deus ele guerreia ali por eles e o próprio exército se autodestrói, né? Então só alguns exemplos aí de oposição, né? De fato, que é natural isso acontecer, né? É natural a gente passar por esse tipo de problemas, né? Então é muito interessante isso quando a gente vai para o contexto do Novo Testamento, principalmente quando Jesus está conversando com os discípulos lá, a última conversa que ele tem com eles, lá no Evangelho segundo João, né? Entre os capítulos 15 a 17, né? Quando ele começa a dar uma série de instruções, né? São as últimas instruções dele, antes dele ir para a paixão e tudo mais, né? Aqueles momentos lá da crucificação. Ele fala para os discípulos, né, que no mundo eles vão ter aflições, né, mas que possam ter bom ânimo, né? Então nós passamos por dificuldades, passamos por sofrimento, né? Isso infelizmente é inerente à natureza humana. E principalmente quando nós vamos nos envolver com a obra de Deus, vão surgir oposições, né? Isso, como a gente pode observar no texto, é natural. O que a gente tem que pedir a Deus é sabedoria para lidar com as oposições, pedir a Deus que Ele dê sabedoria às nossas lideranças para que possam lidar com essas situações difíceis, né? Para que possamos realmente passar por isso da melhor maneira possível. Não é pegar a espada, tá, gente? Partir para cima da oposição, né? Como aconteceu com os discípulos, né? E o caso lá, né, de Pedro, clássico, né? Que Jesus lá está sendo capturado entre aspas, né? Porque Jesus se entrega, né? Quando a gente fala capturado, né, parece que Jesus está correndo e o Império Romano está correndo atrás dele, né? Mas não é isso que acontece. Ele se entrega voluntariamente, como ele também deixa isso bem claro, né? Então a gente vê o caso que ele está sendo ali, está se entregando, né, o pessoal, e Pedro vai lá com a espada e tudo mais, né? Aí Jesus repreende, né? Falando, com a gente não é assim, né? Com a gente é diferente, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente percebe que a ética de Jesus no Novo Testamento é muito interessante, principalmente no Sermão da Montanha, né? Quando ele fala, olha, se ele te der um tapa, oferece outra face. Se ele te manda caminhar uma milha, caminhe duas, né? Ah, Moisés, mas ninguém vai me mandar caminhar uma milha, né? Na época podia, né? Porque é um tipo de imposto, né, que o Império Romano fazia com o pessoal, né? Podia acontecer esse tipo de situação. Hoje não vai acontecer isso com a gente, né? Mas a ideia é justamente de você procurar sempre mostrar o amor, né? Procurar reconciliação, né? Sempre quando surge oposição, você procurar reconciliação com os opositores, não querer arrumar mais guerra ainda, né? E a gente vê que não é assim que acontece, né? A gente percebe muito nas redes sociais, né, principalmente, quando acontecem conflitos, né, quando acontecem guerras, a galera quer partir para cima mesmo, né? Responder sempre com agressividade, né, da forma ali mais agressiva possível, né? Mais
muito complicada, né? Infelizmente, a internet ela tem esse problema, né? Quando as pessoas não concordam, né? Respondem de forma muito agressiva, né? Infelizmente. Então, nós como cristãos temos que tomar esse cuidado. A gente tem que tomar esse cuidado aí de verdadeiramente é, tratar isso da melhor maneira possível, tá certo, gente? Mas são aspectos também muito relevantes desse assunto para nós jovens hoje, procurarmos lidar com a oposição da melhor maneira possível. E entender que quando a gente faz a obra de Deus, seja qualquer propósito, né, você vai enfrentar oposição. Às vezes até oposição dentro da igreja mesmo, né? Isso pode acontecer. Mas tentemos lidar com isso da melhor forma possível, né? Buscando sempre sabedoria da parte de Deus, buscando sempre uma postura de reconciliação. É... Isso é um ponto interessante, né? No último tópico, o comentarista fala um pouquinho sobre a reação dos samaritanos, né, como é que eles reagiram nessas questões, e como os judeus cessaram a obra, né, mas é o que a gente falou, né, os judeus ficaram tristes, os samaritanos praticamente felizes, né, mas aí depois, capítulo 5, os profetas vêm e reanimam eles, né, e aí depois Deus opera para que verdadeiramente o pessoal possa, de fato, voltar à reconstrução do templo, tá certo? Então, essa é a mensagem da aula de hoje, né? Você entender, primeiro ponto, né? A gente tem que eu acho que é o ponto mais relevante de todo o livro de Esdras e Neemias. Você lembrar que em situações de crise, precisamos tomar decisões com muito cuidado, né? Ser muito cautelosos nas decisões que nós tomamos, né? Isso aí é muito importante. Tem que sempre tomar muito cuidado. E como eu disse, oremos pelas nossas lideranças, né? Sejam lideranças é, políticas, né? Sejam lideranças eclesiásticas lá na igreja, a gente possa realmente pedir a Deus para que Deus os abençoe, né? Para que Deus os guie, né? Nenhum pastor liderou aí, pelo menos nenhum dos pastores que convivem conosco, né? Liderou uma igreja numa época de pandemia, né? Então é tudo muito novo para eles também, né? São coisas muito desafiadoras, né? Então a gente precisa tentar ajudar da melhor maneira possível, ao invés de sair criticando qualquer atitude, né, ser tomada, né? É sempre bom procurar pedir a Deus para que Deus realmente os guie, né, os oriente, né, e tudo mais, e que verdadeiramente a gente possa ajudar da melhor forma possível, né, tá certo? Então, isso é um aspecto relevante. E outro ponto importante é a gente lembrar que sempre quando a gente for querer fazer realmente a obra de Deus, se envolver na obra do Senhor, né, vão surgir oposições, né? Isso é natural. Né? Ao longo da história do movimento pentecostal, a gente vê isso, né? Ao longo da história da igreja, ao longo do texto bíblico, tudo, a gente vai ver que surgem oposições. Surgem realmente ali a galera do contra, né? Mas Deus ele também surge em nosso favor para nos ajudar. E o último ponto, né, busque sempre a reconciliação, né? A ideia de Hebreus, né? Lá de Hebreus capítulo 12, versículo 14, né? Busque a paz com todos, né? Busque a paz com todos. Procure realmente estar bem com todos. Procure sempre a postura da reconciliação. Isso é difícil, né? Na prática isso é difícil. Às vezes a gente se ira com algum problema, né? Porque isso aqui é uma fofoca cabeluda, tá? O que eles fizeram foi sujeira, né? É um negócio complicado, né? Sabe? É muito sujo o que eles fizeram, cara. É muito sujo o que os samaritanos fizeram, cara. Porque, assim, não é nada honesto. Tipo, os camaradas estão lá trabalhando na reconstrução do templo, e eles mandam uma carta sem falar nada com o povo judeu, nada, falando que a galera tá mal intencionada, e o judeu só descobre o negócio depois que vem o decreto lá do rei para parar a construção, né? É como se você estivesse fazendo uma obra lá na igreja, aí tem alguém que não tá gostando, aí faz uma fofoca pro pastor falando que as tuas intenções são outras, né? A tua intenção é aparecer, uma coisa assim, e aí você só recebe depois a notícia que o pastor te tirou do cargo, né? Mais ou menos isso, tá? Então é muito sujo o que eles fizeram, né? Mas a postura dos judeus foi bem cautelosa, né? Isso é também um fato louvável, né? O meu cristiano quer fazer um comentário, pode ficar à vontade. Esse caco de fofoca aí para a obra por quase 20 anos, né, Moisés? Exatamente, exatamente. Tem umas fofocas pela internet aí que pode parar muito o ministério, né? A gente tem que cuidar o que a gente posta, o que a gente comenta a respeito dos irmãos aí, seja em postagem de WhatsApps, no status, Exatamente. que é Instagram, para não atrasar a obra de ninguém, né? Tem que ter cuidado. Exatamente. Né? O meu cristiano colocou muito bem, né? A gente tem que tomar cuidado, gente, com essas coisas. Assim, é legal a gente sempre deixar as coisas transparentes, né?
Ao invés de ter ido lá, eles poderiam ter falado com os judeus, né? Poderia ter procurado conversar novamente. Poxa, a gente quer ajudar, a gente tem as melhores das intenções. Não, a galera foi lá e, como a gente diz no exército, né? Quebraram a cadeia de comando, né? Foram lá e jogaram o problema lá pro pessoal lá de cima e só vem depois o decreto para parar a construção. Então, tome muito cuidado, né? Todos nós, né? Falo isso para mim também, né? Isso aí é algo muito sensível. Hoje, com a internet, as coisas são muito dinâmicas, as coisas são muito rápidas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escreve, né? Não só o que a gente fala. Então, essa é a mensagem. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei atualizar a mensagem da melhor forma possível, né? Para trazer para a nossa realidade. Então, cuidado com isso, né? Se você não concorda com alguma coisa, né, tente ser mais transparente possível, né, com a situação, ao invés de usar esses meios aí ruins que eles utilizaram, tá certo? E é mais ou menos isso. Não se preocupe, o templo vai voltar a ser reconstruído, né, na lição 5, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o tijolo sendo construído de novo, né? Então, é importante. É só que não é tijolo, né? Provavelmente era pedra, né? Tijolo lá no meio do deserto, né? Mas bom, deixa quieto, deixa quieto. Mas então, é igual quando a gente fala que Jesus é carpinteiro, né? Tipo, a carpintaria naquela região ali é mexer com muita coisa de pedra, tá, gente? Ele mexeu com muita coisa de pedra, né? Seria mais um pedreiro, né? Claro que guardado as devidas proporções, tá certo? Mas bom, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é justamente essa questão, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Pergunte se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Mensagem muito atual, né? Muito relevante aí para a nossa vida, né? Muito importante mesmo. Me edificou bastante, espero que tenha edificado vocês também. Alguém mais tem mais algum comentário, alguma coisa do gênero? Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos em quantos aqui? Deixa eu ver. Tem um número bom aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, né? Que benção, né? Comigo 11, né? Que bom, glória a Deus, né? Obrigado a todos aí que estiveram presentes, né? Se fizeram presente aí nessa aula. Espero que tenha tudo ficado claro, né? E agora eu vou fazer a propaganda do seminário, né? Claro, né? Tem que vender o peixe agora aí do seminário. Eu fiz uma apresentação em slides aqui muito singela, né? É a mesma que eu vou utilizar no dia, né? Mas no dia eu vou usar. Eu vou falar com mais calma, né? Vou aprofundar mais isso aqui. Mas, bom, então vamos lá. Deixa eu só puxar isso aqui para cá, para não. Tá, só um minutinho, gente. Bom, vamos lá então, fazer o compartilhamento de tela, né? Para poder pegar a apresentação. É isso aqui. Tá todo mundo visualizando aí um negócio chamado identidade pentecostal? Todo mundo vendo? O pessoal deu joinha, obrigado. Então é isso aí, identidade pentecostal. Bom, então o que é isso aqui, né, gente? Isso aqui é um seminário, né? A partir de semana que vem, às quartas-feiras, das 7 da noite às 9 horas da noite, a gente vai começar um projeto de um seminário bíblico, né? Eu estou cursando agora o bacharelado em teologia, graças a Deus, e chegou o momento de eu fazer um estágio, né? O estágio é um projeto que a gente desenvolve na igreja, né? Ou em hospitais. Existem várias vertentes do estágio, né? Eu escolhi a vertente chamada prática ministerial com ênfase na educação cristã. O objetivo no estágio é ajudar os irmãos, né, da Igreja Assembleia de Deus a entenderem um pouco mais as suas origens, a entenderem um pouco mais as suas doutrinas, a entenderem um pouco mais o local e o ambiente em que eles estão inseridos, para que a gente possa verdadeiramente buscar mais a presença de Deus, tá certo? E dar um testemunho mais efetivo aí para Deus. Então, o objetivo do estágio é esse, tá certo? Então ele vai acontecer de agosto a novembro. Eu sei que é um tempo um pouco grande aí, né? A gente vai passar uma série de informações muito interessantes, né? Então como é que a coisa vai funcionar? Eu botei uma descrição aqui embaixo, tá um pouquinho técnica, mas é fácil de entender. É uma análise histórica, teológica e sociológica do movimento pentecostal nas Assembleias de Deus. O que é isso? É basicamente o seguinte, eu dividi o estágio em 3 partes, né? História, doutrina e prática, certo? Por que eu fiz isso?
por motivos didáticos, tá certo? Eu podia trabalhar só a doutrina com vocês, mas eu achei mais interessante que vocês também conhecessem um pouco da história do movimento. Como é muito complicado eu ficar trabalhando doutrina, trabalhando texto bíblico e ficar contando história ao mesmo tempo, é interessante que, primeiro, vocês conheçam a história, como é que a coisa aconteceu, depois a gente fica só no texto bíblico, só realmente ele analisando como é que a gente interpreta os textos e tudo mais, e depois a gente vai para o aspecto prático, né? Tá, o que isso muda na minha vida, né? Por que eu estou estudando isso? O que isso vai fazer de diferente na minha vida e na vida dos outros que estão ao meu redor, ou na sociedade que eu estou inserido, tá certo? Então eu dividi em 3 partes, né? A parte histórica, a gente vai trabalhar no mês de agosto, né? Que é o mês que está vindo aí. Eu estou montando uma apostila, né, com 3 capítulos, que trata justamente disso, né? Você tem o movimento pentecostal no mundo, é o capítulo 1, que vai ser 2 aulas, né? 2 quartas-feiras. A gente vai trabalhar o movimento pentecostal no mundo. Eu vou começar com alguns antecedentes, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que vem essa ideia, né, de você ter cultos mais avivados, né? De onde vem essa ideia de batismo no Espírito Santo, né? Como é que essas coisas começam a acontecer? Como é que surge a escola bíblica dominical? Como é que surgiu a ideia do apelo, né, que surge lá no movimento de santidade, né, de você chamar o pessoal à frente? Isso não era comum nas igrejas, né? Então é um ponto muito interessante, né? É claro que é uma introdução, gente. Eu não vou também aprofundar tudo, né? Mas eu vou mostrar ali, apontando os pontos relevantes, né? Até chegar no famoso avivamento da Rua Azusa, né? Que é fundamental aí para o movimento pentecostal, que vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Um avivamento fantástico, em que pessoas, numa época em que haviam leis muito fortes, né, contra leis de segregação racial, né, em que negros e brancos não podiam conviver juntos. Você tem um local ali em que, através do poder do Espírito, né, você tem quem está presidindo, né, o avivamento é um negro, né, ex-escravo, William Seymour, e está acontecendo coisas fantásticas, né? Então é muito importante, é muito interessante essa questão. No capítulo 2 eu vou falar também, introdução, né, o movimento pentecostal no Brasil, e aí a gente vai ver como é que se desenvolveu. Eu vou usar uma teoria, né, que eu vou comentar com mais detalhes na aula, né? O movimento pentecostal é dividido em 3 ondas. Você tem a primeira onda, que acontece ali com a Congregação Cristã do Brasil e depois a Assembleia de Deus, né? O que essa onda fala, né? O que de fato aconteceu nessa época? Qual é a ênfase teológica dessas pessoas, né? Você tem a segunda onda do movimento pentecostal, que tem a igreja Maranata, você tem a igreja do Evangelho Quadrangular, que já começa a enfatizar um pouco mais a cura divina, já não se fala mais tanto sobre o batismo no Espírito Santo, né? E você tem a última onda, né, que acontece lá por volta da década de 70, né, que é o neopentecostalismo, né? Igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Você tem a Igreja da Graça. Como é que essas igrejas se surgiram, né? É mais ou menos isso que eu vou abordar aqui. Não vou fazer juízo de valor, tá? É importante destacar isso. Não vou ficar aqui falando quem está certo e quem está errado. O objetivo é só contar a história. Quero tratar a situação da maneira mais histórica possível. É claro que neutralidade é uma coisa possível na prática, né? Mas a gente busca, da melhor forma possível, ser o mais neutro possível, tá bom? E no capítulo 3, falar um breve histórico das Assembleias de Deus no Brasil, que é a parte mais importante para a gente. Isso também vão ser 2 quartas-feiras. Eu vou contar como é que eles chegaram, as condições que o Daniel e o Gunnar Wing enfrentaram na viagem, as histórias fantásticas do Daniel Berg, a história que ele enfrentou uma sucuri lá na Amazônia. Muito legal essa história. Tem várias histórias muito interessantes sobre eles, né? Algumas histórias dos hinos da harpa também a gente vai contar. O hino Porque Ele Vive é um hino bem recente, ali da década de 60, né? Bem interessante. Várias histórias, né? E que tem por objetivo ajudar a gente a entender melhor o ambiente que a gente está inserido, tá bom? E aí, quando chegar em setembro e outubro, a gente vai trabalhar só a Bíblia mesmo, só a parte de doutrina. É claro, a gente vai falar um pouquinho de história também. Principalmente quando chegar na parte do Jesus voltará, né? Então, assim, como é que eu vou trabalhar isso, né? Trabalhar isso naquilo que a gente conhece como quadrilátero pentecostal, que você talvez não conheça com esse nome, mas já ouviu falar que Jesus salva, Jesus cura,
batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então a gente vai trabalhar as doutrinas do movimento pentecostal nesses 4 pontos, né? Vamos começar falando da salvação, como é que acontece, como é que a gente entende a salvação, como é que isso de fato influencia, né, a nossa prática e tudo mais. Isso é um ponto bem relevante, né? A gente vai trabalhar bem isso aqui, tá certo? A questão da cura divina, como é que a gente entende a questão da cura divina. Então, também é um aspecto muito relevante, até pela situação que a gente está vivendo, né? Será que, se a gente falar tanto sobre cura, né, por que que não vai lá um cara no hospital e cura todo mundo que está com coronavírus, né? Como é que, de fato, a gente entende essa questão da cura divina, né? E o batismo no Espírito Santo, que é o ponto-chave aí do movimento pentecostal. Esse aspecto aqui que é super relevante, esse revestimento de poder para tentar aí, para de fato dar testemunho de Jesus Cristo. E a gente vai entender como é que a gente interpreta isso, como é que a gente entende, né? Quais são os textos bíblicos que a gente usa para poder justificar essa doutrina. E por fim, Jesus voltará, né? Que é sobre o retorno de Jesus. Aqui, por exemplo, vai ter um pouco de história. Vou ter que contar um pouco da origem, né? Da ideia do arrebatamento. É uma doutrina muito recente, né, para a história da igreja. É um ponto interessante também. A gente vai discutir um pouquinho aí sobre isso com mais detalhes lá. É bem legal essa parte. E por fim, né, a gente vai falar da parte prática, né, que é realmente ali em novembro, que é o movimento pentecostal e a sociedade. De fato, como é que isso acontece na prática? O movimento pentecostal ele tem aspectos práticos muito relevantes, né? Ele pega pessoas que eram praticamente marginalizadas e dá dignidade para essas pessoas. Tem uma foto lá de 1930, né, das primeiras reuniões oficiais da Assembleia de Deus, que você tem uma foto com alguns homens brancos, homens negros e com as mulheres, tudo na mesma foto. Talvez isso não signifique nada, né? Mas para a época é fantástico, porque você tem uma época com muito racismo e você tem negros e brancos juntos na mesma foto. Você tem um preconceito muito grande com as mulheres, né? Mulher nessa época vários preconceitos, né? E estão todos ali com dignidade, né? Aquela ideia de Gálatas capítulo 3, porque em Cristo, né, nós somos um só, né? Em 1920, né, quem dirige o jornal aí da Assembleia de Deus é uma mulher, né? E nessa época a mulher não podia nem votar, né? Então, o movimento pentecostal ele traz umas novidades muito interessantes, né? Muito relevantes para a prática. Esse empoderamento das identidades marginalizadas, as pessoas de fato que são marginalizadas na sociedade, o Espírito Santo os reveste de poder para que eles possam realmente ter dignidade, tá certo? E por fim, uma citação, só para dar uma moral aqui, né? Não terminar com as minhas palavras, né? De fato, qual é o propósito desse seminário, né? Como o Roger Stronstadt, que é fundamental, ele escreve um livro fundamental na década de 80, A Teologia Carismática de Lucas. A gente vai trabalhar bastante esse livro na parte do batismo no Espírito Santo. E esse livro é fundamental para o movimento pentecostal. E nesse livro ele vai falar justamente sobre essa questão, né? De fato, a ideia do batismo e tudo mais. E a frase que ele fala aqui, eu acredito que resume muito bem a proposta que eu tenho com o seminário, né? Os pentecostais e carismáticos devem lembrar que o dom do Espírito não é apenas uma bênção espiritual, é uma responsabilidade. Seu significado estende-se do quarto de oração e do culto de adoração para um mundo que precisa ouvir a voz profética em consonância com a demonstração do poder do Espírito. É exatamente isso. Eu quero que todos nós possamos aprender um pouco mais as nossas origens históricas e doutrinárias, entender a responsabilidade disso, para que possamos ir para este mundo e, de fato, destacar a voz e o poder do Espírito através das nossas vidas, tá certo? É basicamente isso que eu queria falar. Eu passei um pouquinho da hora, perdão, mas pude vender aqui um pouco do seminário, a ideia do seminário. É para deixar claro, né? Tudo isso vai ser fornecido gratuitamente, tá? Não tem custo nenhum, né? A única coisa que eu peço é que vocês, de fato, possam participar, né? Seria muito interessante, tá certo? Tem um grupo no WhatsApp que eu estou centralizando as informações. Eu vou colocar o link aí no chat, né? Se alguém quiser participar, né? Se alguém quiser entrar no grupo. Deixa eu só pegar o link dele aqui rapidinho, gente. É basicamente isso. Se alguém tem alguma dúvida sobre o seminário, quer perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Oi, Moisés. Ah, Thaís aqui. Eu queria saber, assim, porque a princípio eu não consegui acompanhar. Vai ser quando mesmo a data? vai ser todas as quartas-feiras, de 7 às 9 da noite, tá certo? Botei aí o grupo do WhatsApp no chat aí, gente, para quem quiser entrar. Que a Todas as princípio... quartas-feiras, das 7 às 9. Mas quem não puder participar vai ser gravado, tá? Igual eu tô vai fazendo ser aqui hoje. gravado. Isso, vai ser Isso que eu queria gravado. saber, porque o meu curso a princípio vai voltar presencial. E aí o horário eu não vou conseguir, porque é das 7 às 11 o curso, então aí fica meio complicado pra mim assistir. Eu queria, sabe? Então por isso que eu perguntei se ia ser gravado, alguma coisa Não, assim. tranquilo, vai ser gravado. Quem é que tá falando aí? É a Ah, Thaís. Thaís, pode ser a Thaís. Oi, passo. Tranquilo. Não, sem problemas. Vai ser gravado, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. A gente vai botar lá no canal do YouTube da igreja, da Assembleia de Deus São Jerônimo. Toda aula que for gravada eu vou colocar lá para o pessoal poder assistir depois. Tá bom, obrigada. Vai ter apostila também, gente. Eu vou colocá-la no grupo, né, do WhatsApp. E vocês podem se sentir à vontade de compartilhar, tá? A ideia é que vocês compartilhem mesmo. Quem vocês souberem que tiver interessado, é interessante, tá certo? Poder compartilhar aí e poder participar, tá certo? Eu não sou especialista no assunto, tá? Estou aprendendo, né? E a cada dia que passar eu vou aprendendo mais ainda. E a gente vai aprendendo juntos, né? Poder, de fato, aprender um pouco mais sobre as nossas origens, né? De fato, sobre tudo isso, porque é muito importante para a prática, tá certo? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Eu vou fazer oração para terminar e vou fechar, tá certo? O bom de ter gravado, né? Que eu vou depois cortar esse vídeo. E aí essa parte que eu expliquei do seminário eu vou usar também como forma de propaganda aí, né? Vou cortar aí, eu acho que ficou bem explicado, né? Para quem tiver interesse, quiser entender melhor a ideia do seminário, acredito que esses minutinhos que eu gravei o vídeo aí explica bem qual é a ideia, né? Qual é a relevância do assunto, tá bom? Bom, então mais uma vez, muito obrigado por todos vocês aí que dedicaram o seu tempo para estar aqui aprendendo com a gente um pouco mais sobre a palavra de Deus e que possamos verdadeiramente colocar tudo que aprendemos em prática. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu vou fazer a oração e vou encerrar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo aqui na sua presença, Pai. Obrigado por cada um que se fez presente, estar aqui conosco e que só possa nos ajudar, Pai. Verdadeiramente vivemos dias difíceis, que só possa nos dar sabedoria aos nossos líderes, não só os líderes cristãos, mas os políticos também, para que possam tomar decisões de fato corretas, Pai, nesses momentos tão difíceis, Senhor. Que só possa nos ajudar e que só possa também nos ajudar a lidar com a oposição, Pai, da maneira mais sábia possível, da maneira mais cristã, Pai, e de fato só possa nos ajudar nisso, Pai, que não é algo fácil, Pai querido, mas sabemos que contigo nós podemos enfrentar com bastante sabedoria a oposição. Só possa abençoar também o seminário, Pai Pentecostal, que possa ser uma bênção e que muitas vidas possam ser edificadas para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a todos e tenham uma excelente noite. Fiquem na paz.